Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec, Balneário Gaivota, 23 de fevereiro de 2017. Carta escrita por padre assassinado prevê a própria morte 2 décadas antes e pede compaixão para o assassino. Um padre que foi assassinado no ano passado, nos Estados Unidos, já havia pedido, 22 anos antes, que o assassino fosse perdoado. O reverendo René Robert era contrário à pena de morte e escreveu uma carta em que parece prever a própria morte. Na carta, o padre católico pedia que aquele que um dia tirasse a sua vida fosse poupado da execução, não importa quão hediondo tenha sido o crime ou o quanto eu possa ter sofrido. Agora, os bispos católicos esperam que o documento convença os promotores a reverter a decisão que condenou Stephen James Murray à pena de morte, depois de sequestrar e matar o padre, em abril do ano passado, no estado da Geórgia, onde existe a pena de morte. A carta. O reverendo Robert tinha 71 anos e vivia na cidade costeira de St. Augustine, no estado da Flórida. Seu corpo foi encontrado 7 dias depois do crime, crivado de balas, numa mata da Geórgia. De acordo com as autoridades, o religioso foi morto por Stephen Murray, a quem vinha tentando ajudar há vários meses. Em 1995, o padre franciscano escreveu uma carta, considerada pela Igreja Católica uma declaração de vida, que foi testemunhada e registrada em cartório. Eu peço que a pessoa considerada culpada do meu assassinato não seja submetida à pena de morte em nenhuma circunstância, escreveu. Agora, bispos católicos estão protestando contra a decisão da promotoria, que pede a pena de morte para o homem acusado de ter assassinado o reverendo Robert. Amigos lembram que o padre dedicou a vida a ajudar os mais vulneráveis, como condenados, viciados em drogas e pessoas com problemas mentais. Ele tinha consciência que seu ministério poderia ser vítima de violência, mas ainda assim cuidava daquelas pessoas, disse o arcebispo Wilton Gregory. Protesto de religiosos. O arcebispo estava entre uma dezena de religiosos participantes de um protesto, no começo desta semana, diante da Corte de Justiça de Augusta, na Geórgia. Eles entregaram uma petição com mais de 7,4 mil assinaturas de pessoas da diocese do reverendo Robert pedindo que a vontade dele seja respeitada. Nós queremos ser a voz dele e fazer com que a sua declaração de vida seja levada em consideração neste caso específico, disse o bispo Gregory Ertmaier, em frente ao prédio do tribunal. O bispo Felipe Esteves, da diocese de St. Augustine, disse que o condenado pelo assassinato certamente merece uma punição, mas, acrescentou, condenar a morte como consequência de um assassinato só perpetua o ciclo de violência na nossa comunidade. A promotora do distrito de Augusta, Wesley Wright, citou fatores agravantes ao pedir a pena de morte para o acusado. Ela disse que as agravantes tornaram a morte do padre ultrajante e indecentemente vil, horrível e desumana. Murray, que já tinha ficha criminal, pediu uma carona ao padre em Jacksonville, na Flórida, antes de sequestrá-lo e matá-lo, segundo as autoridades. Eu simplesmente surtei. O suspeito foi detido quando dirigia o carro do reverendo no estado da Carolina do Sul, um dia depois de o padre Robert ser dado como desaparecido. 7 dias mais tarde, Murray levou os policiais até o local onde estava o corpo. Ao aparecer no tribunal logo depois da prisão, o suspeito pediu clemência.
Quem ama o Padre René vai me perdoar porque ele era um homem de Deus e perdoar é piedade, disse o suspeito, segundo o noticiário local Alb News, da rede de TV americana ABC. Tenho problemas mentais e perdi o controle. Peço desculpas, acrescentou. O usuário de drogas, Murray, de 28 anos, esteve preso várias vezes desde a adolescência. Na noite de 10 de abril de 2016, ele pediu carona ao padre, o sequestrou e dirigiu com o religioso até o estado vizinho da Geórgia, onde o matou a tiros e se livrou do corpo numa mata. Ele disse a um jornal local que nunca pretendera matar o religioso, mas entrou em pânico ao perceber que tinha ido longe demais. Eu simplesmente surtei e o matei, disse Murray, ao alegar inocência em uma série de entrevistas com os advogados na prisão. O apóstolo Paulo, em mensagem incluída no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, nos esclarece sobre o perdão dizendo: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, perdoar aos amigos é dar prova de amizade, perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó, infeliz daquele que diz eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina? Se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para ser desindulgentes, e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente o ofendido, em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências, e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e, nesse caso, maior o vosso mérito, se vos mostrardes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar: ao perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário eu o perdoo, enquanto o que, interiormente, experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem perdoo, e acrescentam mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas, o rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de fevereiro, por Feijão.